Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais com assuntos diferenciados para te fazer e me fazer pessoas melhores. E dessa forma a gente construir um entorno melhor e juntos co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre essa consciência do coletivo, é sobre ter empatia, é sobre querer deixar uma marca no mundo que torne o mundo melhor para o futuro. Se você não me conhece, eu sou o Anderson Delfino. Toda terça e toda quinta às 18 horas a gente tem um vídeo inédito aqui no canal falando de estilo e comportamento. E uma vez por mês nós temos um novo episódio do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, onde eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal. Lá nas redes sociais, @Underdel, no Facebook, Instagram e TikTok. E no Twitter, @UnderdelOficial. Bom, essa temporada, essa segunda temporada do nosso Pod Chique, tá muito legal. A gente já gravou com uma cirurgiã dentista que veio falar de estética bucal. Nós conversamos bastante sobre clareamento. Falamos bastante sobre fechamento de diástema, falamos de lentes de contato para os dentes. Foi um episódio bem bacana, afinal de contas, sempre que a gente se apresenta, a primeira coisa que aparece é o sorriso. Falamos também com uma coach e consultora que veio falar sobre a etiqueta no mundo corporativo, como a gente se comunica melhor, como se vende melhor no mundo corporativo, como preparar um currículo, como se preparar para uma primeira entrevista de emprego. Conversamos também num outro episódio com uma terapeuta holística que veio falar sobre as terapias integrativas, para a gente se tornar um ser mais pleno, mais consciente, alinhar mental, emocional e físico. Um episódio assim muito interessante. Conversamos com uma paisagista que veio falar sobre as modas de cores, de flores, de arranjos. Falamos também um pouco sobre empreendedorismo. Ela deixou uma carreira de dentista e se tornou paisagista. Tudo isso nesse episódio que também foi bem gostoso. Conversamos também com uma fonoaudióloga que veio contar pra gente como a gente se expressa melhor, como fazer uma voz mais impostada, de mais credibilidade, como trabalhar accents, como trabalhar regionalismos na linguagem, enfim, um episódio também muito gostoso. E como é que você fica sabendo de todos esses episódios, quando vão ao ar, em que momento estarão disponíveis no canal? Obviamente, é curtindo e se inscrevendo aqui no canal. Então, se inscreva, agora é o momento. Tem gente que vem toda semana aqui, consome o nosso conteúdo e ainda não está inscrito. Então, se inscreva aqui no canal, clica aí no sininho que tem do lado do botão de inscrever-se, abre a janelinha, a setinha que tem aí do lado e clique em todas, que é para você receber todas as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado e aí você pode curtir o vídeo aqui com a gente. Já aproveita, dá o teu joinha para ajudar o engajamento deste vídeo. E não esquece de compartilhar esse episódio lá no final, quando estiver terminando, com os teus amigos e nas tuas redes sociais. E comenta aí embaixo o que você está achando do nosso Pod Chique. Tá bom esse tempo que a gente está fazendo de Pod Chique, 1 hora mais ou menos por episódio? Você quer episódios mais longos? Você acha que os episódios deveriam ser mais curtos? Comenta aí embaixo, conta pra gente. Bom, avisos dados, vamos apresentar o nosso convidado do episódio de hoje, que também tá, daqui eu tenho certeza que você vai gostar. Ele foi jornalista, radialista, reside na estância turística de Joanópolis e descobriu a arte da colagem ao superar um momento difícil de vida e vai contar tudo isso pra gente. Descobriu essa técnica da colagem, essa arte, através de uma referência de um jogo da memória que ganhou na infância, confeccionado pelo seu pai com recortes de revista. Para ele, a arte nos capacita sensivelmente a enxergar um mundo mais próximo daquele que sonhamos.
Eu estou falando do Silvio Alvarez. Muito bem-vindo ao nosso Pod Chique, Silvio. Eu que agradeço, né, a alegria de estar com vocês, estar falando para o teu público, né? E, e a gente falar sobre arte, sobre beleza, sobre um mundo mais bonito, Sobre mais um humano. mundo mais bonito, né? Não. Que é super importante, né? E mais humano, né? Porque se ele é bonito, ele é humano, né? Exatamente. Antes da gente começar o nosso papo propriamente dito, eu queria te servir uma bebidinha. O que eu posso te servir? Um refrigerante, um vinho, uma E eu vou água? ficar na água mesmo. Uma aguinha? A aguinha já está aqui. Eu queria que você fosse contando aí, se apresentando. Quem é o Silvio? Conta para os nossos seguichiques, para a nossa audiência. Quem é o Silvio? Enquanto você estava falando, me veio uma forma não usual de me apresentar. Eu acho que quase todo mundo, quando está na escola, ou mesmo em casa, tudo mais, o desenho, a pintura, tudo aquilo que é referente à arte, mesmo música, teatro, tudo mais, né, outras artes, fica num segundo, num terceiro plano. Você geralmente ouve que aquilo não é para você, e aí quando você vê a arte, você vê em museus distantes, num lugar fechado e geralmente elitizado. Sim, a arte está sempre distante da gente. É isso que você está querendo dizer, né? E quando não, ela está com menos importância. Por exemplo, a aula que você não faz nada é a aula de educação artística. É a que todo mundo sabe que vai passar porque não precisa tirar nota. Então é a aula que você não precisa estudar. Então não está certo. Não é certo e errado, né? Eu costumo dizer que não tem certo e errado em arte. Mas eu penso que não era para ser assim, né? Então a arte, eu fui descobrindo, a vida me ensinou, que a vida é pedagógica, como diz a professora Luciana Galvão, que a vida é pedagógica, que quando a gente faz arte, quando a gente estuda arte, quando a gente aprende a enxergar a beleza que existe dentro de uma obra de arte, nos detalhes de uma obra de arte, você está assimilando no teu coração um poder mágico chamado sensibilidade. Com essa sensibilidade, você consegue enxergar de verdade, e não de ficção, a beleza da vida, a beleza do mundo e a beleza que há nas outras pessoas. Gente, olha com que facilidade que ele faz isso. Então, quando você se envolve com arte, quando você a escola, a família, o poder público trata a arte com a sua real importância, você está capacitando a tua comunidade, a tua sociedade a devolver o melhor dela para o mundo. Tá. Porque se você quiser falar alguma coisa para alguém, você vai falar, a melhor forma de você falar é pela arte, porque você não fala para a razão, você está falando direto para o coração, você está falando para a emoção. Isso é muito lindo, mas como é que você chegou até aí? Você acha que você já nasceu artista? Não. Você sempre teve esse dom? É um dom? É algo que se aprende, que se desenvolve? Olha, nunca me faltou nada na minha vida, mas assim, o problema, a dor, né, o sofrimento, ele não dá para você comparar tamanhos e graduações de dor, tá certo? Sim. Cada um tem a sua. Então, eu acho que não existe essa compreensão sem uma trajetória onde você chega a perder a vontade de viver. Então, assim, e aí você vai. Costumam dizer que quando você chega no fundo, dali você não passa, né? Você tá
Então, eu acho assim... Diz que o fundo do poço tem mola, né? Exatamente. Então, dali você não vai para baixo, você só tem uma opção, que é subir. Então, vamos contar mais ou menos um pouquinho da tua história, que é sobre isso que a gente está falando. Você era radialista, é isso? Você chegou a fazer uma formação acadêmica de jornalismo? Não. Não, eu tinha a vontade de ser jornalista, mas eu era gago. Gago. Eu fiquei gago até os 45 anos. Mas gago a ponto de cada palavra que eu tinha que falar, eu tinha que pensar com que letra começava. Porque dra, pra, tra, e era exatamente isso. Tá. Né? E você era gago sendo radialista? E aí eu me formei radialista gago. E como é que você contornava essa questão? Pensando assim sempre, o tempo todo, Eu no que tive você ia um programa dizer? de um ano na Rádio Líder de Guarulhos, até lembro. Olha, é só eu lembrar de ser gago e eu já fico gago de novo. Quando você imposta a voz, por exemplo, Nelson Gonçalves era gago. E eu entrevistei Nelson Gonçalves. Eu costumo brincar que a entrevista durou 12 horas. Sim, porque ele gaguejando de um lado, você gaguejando do outro. Então, assim, quando você imposta a voz todas as noites, das 2 às 5 da manhã, você tem um encontro marcado com o melhor da música romântica nacional e internacional. Olha a voz desse homem, Silvio gente. Alvarez apresenta Night Love e começamos com Lionel Richie, Three Times a Lady. Então, quando você impostava a voz, a gagueira meio que era contornada. Total. E tem fotos do Silvio, vamos colocar, com pessoas super famosas que ele entrevistou, que ele fez coletiva. Aí Bom, você lá na rádio, né? Isso eu com 18 anos eu fui DJ do Clube Espéria em Santana. Ah. E eu promovia os bailes da boate. E, inclusive, vai ser muito legal, porque o pessoal todo vai matar saudade. Quem ia? Só que um pouco antes de chegar nesse ponto, com 16 anos, eu descobri que se eu escrevesse de graça para um jornal de bairro, por exemplo, eu me inscrevia nas gravadoras, as gravadoras me chamavam e eu ganhava disco. Então, eram discos de vinil ainda. Sim. Então, por exemplo, a já falecida Miriam Martinez é uma das assessoras de imprensa mais queridas que houve no Brasil, era da RCA Victor. E eu conheci todo o time da MPB, Bete Carvalho, João Nogueira. Tem fotos, vamos passando aqui. Então, esse é o Eduardo Zeck. Eduardo do Zeck. E eu era o caçula da turma, né? Angélica. Elba Ramalho. Isso me deu uma expertise, assim, fantástica, porque você tinha que... E eu era gago. E você era gago. E fazia essa voz impostada e a coisa fluía. Era radialista. Tá. E eu podia me conter um pouco, às vezes, de fazer pergunta, né? Mas Lobão. Normalmente eram coletivas, né? Ivan Lins. Ivan Lins. Daqui parecia o Lobão. Ivan Lins. Quem mais que tem aí? Minha ídola. Minha ídola Mara Maravilha. Linda, sempre. Praça é Nossa. Isso, o Inhão Moraes também já falecido. Inhão Moraes, comediante. Aí, essa é uma das preciosidades. Luiz Gonzaga. Né? E, assim, eu fiz exclusiva com ele. Antes da coletiva, eu tive uma exclusiva com ele. Era uma pessoa com uma luz, assim... Não dá pra... E olha que faz tempo aí. E aí, como é que você curou a gagueira? Porque hoje você não é mais gago. Aí eu tenho que passar para 45 anos depois. Eu, com 45 anos depois, um amigo meu insiste de eu fazer uma dinâmica de neurolinguística no núcleo ser. E eu fui, mas jamais imaginei de mexer com nada que tivesse a ver com gagueira.
Tá. A ideia era para poder trabalhar melhor, ter mais assim, né, empreendedorismo, era essa a ideia. O curso era Leader Training, não tinha... Em determinado momento, eu me vi cercado de terapeutas evocando emoções, eu consciente. Uhum. Só que eu fui voltando no tempo, eu fui fazendo voz infantil, e eu estava aos 7 anos, eu tomei uma bronca da minha avó, porque eu ia começar um programa de TV que eu gostava, ela me deu uma bronca muito forte. Então, aí que a gente tem que levar em conta a graduação que a gente fala com as nossas crianças. Quer dizer, às vezes para nós é uma bobagem, mas você não sabe o estrago que você está Você está fazendo. fazendo na vida daquela Eu travei, criança. eu travei Então 40 você anos. identificou o trauma que gerou a gagueira lá nos 7 anos. Você tinha 45. Os terapeutas fizeram reviver a cena, eu senti cheiro, sons, tudo. Ele falou: ó, vai até a tua avó agora e explica para ela que você não fez por mal e pede desculpa para ela e dá um abraço nela. Eu fiz isso mentalmente. 3 meses depois eu não tinha gagueira mais. Fantástico. Fantástico. Ou seja, aí eu acho que assim, a gente tem que falar sempre e muito disso, porque a gente não é para morrer com nada que a gente assimilou emocionalmente. Sim, Entende? com os traumas e questões que Não colocaram é? na gente que não eram nossas, É. né? E aí, como é que você enveredou para a área das artes? Quer dizer, você sempre teve uma ligação aí com a música, o rádio te levava perto dos artistas, mas como é que você entrou especificamente para essa área das artes? Quando eu estava no clube, eu como DJ e promovendo festas, eu comecei a fazer decorações. Então ali já estava Já estava aflorando alguma coisa. começando. Mas aí a ideia é a seguinte: eu sempre tive ligado no métier da arte e da cultura, Tá. não necessariamente pintura e arte plástica. Eu tive aí o auge, né? Eu estava dirigindo e e eu senti uma sensação de desfalecimento dirigindo na Marginal. Tá. E aí eu consegui embocar para o acostamento, parei, né? E aí fui procurar ajuda e aí houve o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico. Só que nessa época eu bebia, porque eu trabalhava em boate e tudo mais, e eu não bebia durante a coisa, eu bebia depois, né? E quem me deu essa medicação sabia que eu bebia. Uhum. E aí misturou as duas coisas, né? Tá. E só que aí o grande problema é que você... Quando você diz eu bebia, você já tinha um alcoolismo? Não, era uma coisa Não, social. eu não tenho alcoolismo. É como se fosse assim. Eu acho que o que eu vou dizer explica tudo. Eu e toda a torcida do Corinthians tem isso, mas é mais ou menos assim, do Corinthians, São Paulo, de tudo, né? Mas Aham. assim, vamos dizer, eu tinha os meus problemas emocionais deixavam a vida um inferno. Então eu estava conversando com você fazia assim, já, poxa, ele está bravo comigo, alguma coisa que eu fiz, ele não gostou. Uhum. E aí isso durava 2, 3 dias. Então você imagina, todos os eventos corriqueiros do dia tinham essa coisa. Então criava um volume De coisas, problemas. de problema, e eu era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito sociável, né? As pessoas que me conheciam, tudo mais, mas ninguém me conhecia por dentro. Então, por dentro tinha aquele sofrimento. Então, por exemplo, eu ia fechar a boate, era um tamanho medo de ficar alguma coisa ligada ou de dar algum incêndio, alguma coisa, que eu voltava às vezes 10, 15 vezes. Então, assim, era tudo muito grave, tudo muito denso. Então, talvez o álcool era um atenuante temporário Tá, para para dar uma aquilo. relaxada nessa questão toda. Só que dependendo de como você usa isso,
vira uma dependência. Sim. Né? Eu cheguei aí procurar o A porque eu achei que eu pudesse ter, né? Mas Não era o caso. não era o caso. Mas, assim, por que eu estou indo me enveredando nesse caminho? Porque foi aí que eu acabei precisando ser internado. Eu coloquei em risco a minha vida e precisei ser internado. Porque alguém te deu uma medicação para síndrome do pânico. Eu tomo muito cuidado para dizer, porque isso não é saída para ninguém. Então, assim, a partir do momento que você entra num colapso da tua vida, você acaba pensando, né, na finitude dela. Né? Então, isso é impensável. Isso não é saída, não é caminho. Né? Então, hoje eu procuro falar nisso com muita responsabilidade. Né? Hoje você tem essa visão, mas na época você chegou a pensar nessa finitude. Cheguei a pensar e infelizmente, cheguei a ficar em coma com o uso de medicação. Tá. Então, eu tentei mesmo. Né? Tá. Então, eu procurei ajuda e fui para o Américo Bairral, que é na cidade de Itapira. E lá tinha terapia ocupacional. Mas eu já fazia recortes antes em casa. Então, lá só juntou a fome com a vontade de comer. Sim, foi onde você foi desenvolver uma aptidão que talvez você já tivesse anteriormente. Isso. Tá. E foi aí que começou a coisa de recortar, de colar. Então, vou pular aí uns 10 anos, tá? Uhum. Eu começo a fazer arte e encontro na internet uma pessoa que é uma das pioneiras da pós-graduação em arte-terapia no Brasil, que é a Patrícia Pina Bernardo. Uhum. Ela falou: Silvio, o que você está fazendo é uma arte-terapia intuitiva, tem nome. Jung estudou isso. Então, o que acontece? Naquele momento em que, na realidade, eu mais ia... Eu não necessitava da internação. Naquele momento, sim, porque estava colocando em risco. Mas as outras vezes que eu fui, não havia necessidade. Era mais uma ideia de me afastar do ambiente que estava me afligindo. Tá. A colagem, ela traz uma simbologia, porque tudo na gente funciona simbolicamente. Uhum. Então, a colagem, ela traz a simbologia em si de você desconstruir o que você não quer e construir algo novo. Porque você pega algo que está pronto ali impresso, recorta. Você tira o que você não quer. Tira o que você não quer. Separa o que você quer. Despreza, e você pode desprezar. Uhum. É permitido desprezar, tá certo? Você rasga, tá? Você chega às vísceras da coisa, você avança. Então, ela me contou que essa dinâmica, essa foi o que me fez procurar a colagem, não a pintura ou qualquer outra técnica. Tá. Porque essa arte-terapia ela pode ser feita com a colagem é só uma expressão. Sim. Que pode ser usada. Mas, no meu caso, trouxe um resultado mais efetivo, mais poderoso. E aí você cria uma obra de arte maravilhosa como essa daqui. Deixa eu mostrar. Então, antes dela fazer isso, eu comecei a fazer colagem uma atrás da outra, sem parar. Uhum. E era, assim, algo... Quando você termina uma obra, ainda mais você... Vamos dizer que eu escutei muitos casos semelhantes de outras pessoas. Quando você está fazendo uma obra e você não está se vendo de uma forma legal, e você termina aquele trabalho e você vê algo harmônico, que você gosta, que te agrada, aquilo te faz bem. É uma mágica, é como se você visse a saída, algo a luz. se materializa ali na tua frente.
Até hoje você tem essa sensação quando conclui uma obra? Até hoje você vibra dessa mesma maneira, você vai fazendo essa terapia interna no destruir, desconstruir, rasgar, recompor, até chegar no resultado. E quando vem o resultado, você ainda se emociona até hoje? Acabei de me emocionar. Eu estou vendo que você está com os olhos cheios de lágrimas. É que eu lembrei de um depoimento do Henri Matisse. Conta pra gente. O Matisse, com 71 anos, ele descobriu que tinha câncer no estômago. E aí ele não podia mais ficar, já mestre da cor, consagrado como pintor, assim como Picasso, imagina, não podia mais pintar. E aí ele, da cama, começa a pedir para os assessores pintar guaches. E ele começa a cortar na cama e na cadeira de roda, cortar coisas mais ou menos assim. E fazer trabalhos maravilhosos. Toda a última fase do Matisse foi com colagens. E uma freira cuidou dele no hospital e pediu para ele decorar a capela do Rosário da cidade de Vence. E ele era ateu. E aí falou, pô, Matisse, você vai fazer uma capela? Que coisa é? Aí perguntaram para ele, você acredita em Deus? E ele respondeu, enquanto eu estou trabalhando, eu acredito em Deus. Então, assim, quem é artista vai entender o que eu estou falando. Eu, muitas vezes, quando eu termino uma obra, eu não me vejo capaz de estar fazendo aquilo. Outro dia eu fiz uma cachoeira com uma onça. Eu fui transportado para aquela cachoeira. É uma imagem que aparece muito na internet, quando você escuta música calma, tem a cachoeira de fundo, assim. E eu, de tanto olhar, eu reproduzi aquilo com pedaços de papel, de revista, tirados cada um de origens diferentes. E isso leva 3 meses. Você leva 3 meses fazendo... No mínimo. Tá. Mas pode levar 6, pode levar 1 ano. Tá. Já levei 3 anos para fazer um. E aí você A vê... gente tem um trabalho aqui que é mais ou menos o quê? 30 por 40, esse trabalho aqui? Mais ou menos isso? 30, 35, 40 por 40. E aquele 40 de diâmetro. De diâmetro. Você leva 3 meses fazendo um trabalho como esse, no mínimo. Porque eu tenho um arquivo, tenho que juntar um arquivo para poder ter todas essas imagens, entende? Tá. E aí, essa era uma das minhas perguntas. Como é que você consegue material hoje num mundo que está tão digital, com tão menos impressões? Então, hoje eu já não consigo. O que está ainda rolando é o que eu já recebi e o que eu ainda vou receber por um tempo. Mas acredito que o futuro da colagem manual será a impressão. A impressão de algumas imagens, de repente. Acho que em determinado momento o papel impresso não vai ter mais como a gente conhece. Então, você sofre críticas por conta de usar esse material? Assim, não pode usar papel, é um absurdo. Não, porque tem o pessoal que levanta a bandeira e tal. Não, ao né? contrário. Assim, eu, por exemplo, eu tomo cuidado apenas com... Por exemplo, eu não vou cortar um livro, né? Tá. Mas assim... O que eu tenho, às vezes, é elogio, porque assim, na hora que você está usando papel de revista, você está ressignificando o que é lixo. Porque para muitos se encontra a revista em lixões. Tá, então, na verdade, você está fazendo uma reciclagem, e não... Você não vai reciclar tudo fazendo arte, mas Claro. você, simbolicamente, você está sugerindo que não é lixo, né? Sim, aquilo que foi para o lixo não é lixo. Você pode dar um outro uso, como isso que você faz, que vira uma arte maravilhosa. A gente não percebe, se não puser a mão, que é uma colagem, né? Ou se trouxer muito pertinho. A gente, olhando a uma certa distância, tem a impressão que é uma pintura a óleo, por exemplo. Por isso que, quando eu faço exposição, eu não faço exposição sem a minha presença durante a exposição. Pelo menos em uma etapa, né?
E todo mundo que chega na minha exposição ganha uma florzinha Uma minha. florzinha. Aliás, não à toa a minha é cor de laranja, né? Que é o mote aqui do nosso canal. Então, essa aqui vai para um lugar especial. Já vou deixar ela aqui na deixa, nossa... Depois deixa eu quero a assim, né? assinatura, tá? Quero a dedicatória aqui atrás. Opa, ela caiu aqui. Mas continua falando. Você não faz exposição... Então, a presença das pessoas, porque assim, hoje o mundo está tão midiático, e tão imagem, tão rápido, tão frenético, que a pessoa passa pela tua exposição e não percebe que é colagem. Uhum. Sim, mas é tão lindo, e isso não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. É tão lindo, é tão perfeita, que a gente pensa que é pintura, que é uma gravura, e a gente às vezes não se dá conta que aquilo é pedacinho por pedacinho que foi cortado, rasgado, pensado para aquela posição da imagem, né? Hoje está um dia de emoção mesmo. A criançada, quando ela visita a exposição, é incrível, cara, de você ver. É que a criança tem um outro olhar, né? É que lembrei de uma passagem da Cabala, Uhum. que tinha um mestre que ele fazia obras e cortava a obra em pedaços para as crianças montarem o quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E aí um dia ele pintou algo tão lindo que ele achou melhor não cortar. E quando ele pôs, as crianças falaram, pô, mas o gostoso era fazer. Uhum. Eu lembrei disso, você vê? Olha como vai a cabeça da gente. Então, eu acho que quando as pessoas me veem fazendo durante a exposição, elas primeiro quer me elogiar, falar assim, eu consigo fazer. Então, o que eu percebi? Não é um artista superior, glamouroso no seu pedestal, mostrando que faz melhor que os outros. É um cara que só está vivo por causa da arte e que está falando, você também pode fazer. Vamos pôr aqui na tela algumas obras do Silvio, e isso que ele está falando é muito bonito. Vamos voltar àquela anterior? Aqui você tem telas imensas, né? Você usa sempre madeira no fundo? Porque Sempre essas que MDF, você trouxe é MDF. É MDF. Tá, você usa o MDF e aí você cria em cima do MDF. Aqui você tem trabalhos grandes, né? Comparado ao teu tamanho aqui na foto, a gente vê que são telas grandes. A ideia aquele que é de uma série mais conhecida, que é dos passarinhos, que já está na edição 12, tem 1 por 1. Aquele lá atrás, ele tem 2,5, acho, de altura. Normalmente, o maior é 1 por 1, 1 por 1. 1,5 por 1,5. Mas a gente olhando assim jamais diria que é colagem, que é pedacinho de papel. Vamos passar a próxima? Essa é uma releitura do Hieronymus Bosch, que é o Jardim das Delícias. E você já faz com uma moldura ao redor. Às vezes eu tenho essa coisa do passepartout artístico. Você foi estudar a história da arte? Você estudou a história da arte? Não. Eu sou completamente autodidata. Autodidata. E é engraçado que, assim, eu fui convidado para dar aula em pós-graduação. E chegando lá, eu falei, poxa, mas eu estou dando aula em pós-graduação e não tenho ensino médio. E aí eu, com 50 anos, completei o ensino médio no Enseja, e eu estou no 2º ano de pedagogia. Eu tive que trancar agora por causa da pandemia, por causa que eu cuidei da minha mãe, né? Mas então você está fazendo, uma formação Tô. De nível superior. E a minha ideia é ir ou após em arte-terapia ou em neuropsicopedagogia. Tá, vamos passar mais telas aqui. Essa é uma releitura do Cézanne. Você faz muita releitura. Eu gosto muito.
Mas faz obra autoral também. Faço, mas assim, em determinado momento, eu percebi que havia uma certa marginalização da colagem em relação à pintura. Então, talvez foi isso que me levou a fazer releituras. Ah, eu quero voltar nesse assunto, porque os Seguichiques sabem, eu trabalho com arte têxtil e ela também sofre essa marginalização. Mas antes da gente entrar nesse assunto, quero fazer com você o nosso novo quadro aqui dessa segunda temporada, que é a nossa R+, R Nunca Mais. A R+ é aquela refeição que você já fez na tua vida, que foi a mais inesquecível, ou a mais chique, ou a mais gostosa, ou a mais afetiva, aquela que foi a mais alguma coisa na sua vida. Que refeição foi essa? Que lugar foi esse? Olha, as duas já vieram na hora, inclusive. Quem vai estar ouvindo não tem merchandising nenhum, porque realmente na hora que você falou, a melhor me veio a sobremesa. Tudo Foi bem? uma refeição no Piselli ali Aham, no restaurante Piselli. do, e o Juscelino Pereira é de Joanópolis. Ele é natural de Joanópolis, né? Aham. Ele tem já alguns quadros meus, tudo mais e tal. E ali eu lembro a crocância daquela torta de, mo- de morango em cima e o morango Aham. quente em cima. Então é a torta de morango do Piselli. Essa é A sua refeição mais. Você vê que eu nem lembrei a entrada, já fui na sobremesa, né? E E agora, a R Nunca Mais é assim: você sabe que você vai morrer daqui 1 hora. E cara, você pode pedir qualquer coisa como sua última refeição. É aquela refeição que você vai fazer agora e não vai fazer nunca mais. O que você eu pediria? achei que fosse a pior Não, não, refeição, não, não é? não. Qual é aquela que você vai pedir para fazer agora, porque você não vai fazer nunca mais esta refeição? Que difícil. É lógico, eu não tô aqui para simplificar a sua vida. Um prato, um lugar que você gostaria de Olha, comer. vocês vão até me achar incoerente, mas assim, lá no Piselli é um momento muito raro que eu tive de entender o porquê que é pouquinho e o porquê que você vai saborear. Mas essa refeição que você está falando seria, por exemplo, num restaurante mineiro, farofa, torresmo, Delícia. Amo. as linguicinhas, assim, aquela bem Ai, pururuquinha. adoro. Uma Então você comidinha vê mineira, uma couve. uma couve fininha. É, então foi isso que veio. Você vê que coisa Sim, é o legal, contraste, né? né? Uma refeição no É, Piselli, que é sofisticado, e uma comida mineira que tem toda a sua complexidade e sabores ali, né? E sofisticação, à sua maneira mais rústica. Legal, gostei das respostas. Vamos voltar lá no preconceito à arte da colagem. Porque a gente estava falando, eu te disse, eu trabalho com arte têxtil, eu faço patchwork e vejo que existe um preconceito em relação à pintura, à escultura. E você sente isso em relação à arte de colagem também. Existe menos mercado para. E por isso você foi fazer reprodução? é engraçado que eu percebo, assim, sem falsa modéstia, a gente está, desde 2020, com um curso online de colagem, onde você aprende a fazer colagem, mas assim, é tanto para quem quer como hobby ou quem quer aperfeiçoar a sua arte, quem quer comercializar, quem quer virar artista. Então, nós percebemos assim a quantidade de gente fazendo
e as respostas muito positivas em relação a isso. Então, por exemplo, eu que não tenho habilidade nenhuma para pintura, não tenho habilidade para usar a tesoura tal, compro o teu curso online lá. Alguma coisa eu vou conseguir São fazer. 29 aulas de 15 minutos. Tá. Então, assim, eu vou percorrendo a história da colagem, todos os momentos da história da arte onde a colagem esteve presente. Você vai experimentar um exercício de cada momento que a colagem... Por que a colagem ela é democrática? Por que a colagem ela te aproxima da arte? Porque você pega elementos já pré-prontos, digamos assim, o teu inconsciente dá uma ajudada, você reúne aquilo e você vê um conjunto harmônico que você criou. Você vê um resultado físico concreto Rápido. de algo que você fez que é rápido, né? Rápido. E com coisas que você tem em casa, tesoura, cola, certo? Material, inclusive, acessível, né? Isso. Então, quer dizer, você pode trabalhar na escola também, né? Tá. Mais fácil do que outros. Mas por que eu falei isso? Essa coisa... Primeiro, a colagem ela tá associada a um universo infantil, da figurinha, da banca de jornal. Então, todos esses elementos, eles diferem daquilo que a gente aprende nas escolas. Então, mas na minha época, na sua época, a gente fazia muito recorte de revista, de jornal na escola. Inclusive, assim, recorte 5 palavras com 2 R's, recorte não era só artístico, mas era pedagógico, inclusive, né? Na linguagem, no português. Eu não vejo mais as crianças hoje em dia fazendo isso. Não sei se é uma impressão minha ou isso diminuiu. As escolas foram deixando esse recorte e cole que era tão presente na nossa geração. o que está acontecendo é que as revistas estão acabando, então não tem revista. Então, eu tenho ainda, mês passado foram três escolas, uma em Barão de Cocais, Minas, uma em Recife e a outra em Volta Redonda, 3 professoras diferentes propondo aos alunos fazendo releituras dos meus trabalhos. Então tem ainda. Você faz oficinas para as crianças, né? Também. Quantas crianças você tem oficina? Somando tudo, criança, adulto, tudo... já passou de 30 mil. De 30 mil pessoas fazendo as suas oficinas. Porque eu precisava, para dar aula em pós-graduação, eu precisava de um material. Né? Hoje eu já estou caminhando para ter a graduação, mas na época eu não tinha. Então, isso me graduava. Porque na hora que eu comecei a entrar nas escolas, lembra que eu tenho que responder a pergunta ainda, mas quando eu cheguei às escolas, Anderson, e eu vi os meninos tendo a expressão emocional num mero trabalhinho de arte, vou te dar um exemplo. Uma criança faz tudo preto, coloca um bebê sob o rosto de uma... ele colocou um bebê ao centro e o rosto triste de mulher em cima. E aí eu fico sabendo pela professora que uma semana antes ele havia perdido o avô. Tá. Então, assim, ali foi eu não fiz uma aula de arte-terapia, não fiz consulta, não fiz nada. Eu simplesmente dei a oportunidade do inconsciente dele trabalhar o luto. Então, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ficar, ao mesmo tempo, feliz e, ao mesmo tempo, assustado. Feliz e assustado, porque olha a responsabilidade que você está tendo. Porque, assim, você está... Então, eu hoje trabalho de uma forma levando em conta o que isso está acontecendo. Eu não faço uma oficina de arte-terapia, Tá. é uma oficina de arte, porém, eu sei o que pode acontecer ali.
Tá, as suas oficinas, elas não têm a intenção da arte terapia, mas obviamente você entende o que está acontecendo ali e normalmente essa arte terapia acaba vindo à tona, né? Acontece, Acontece. acontece. Para alguns mais, para alguns menos, mas acontece. E por isso que a gente foi para o curso 2, que agora a gente assumiu a coisa. Então, continua não sendo a terapia. Tá. Eu falo de história da arte, no curso 2 eu vou falar da história da arte Uhum. e vou propor um jeito de fazer colagem como se fosse pintura. Só que eu vou explicar porque a arte ela não teve um avanço técnico, ela não foi um momento da arte X, ela não foi melhor do que o momento Y. Ele atendeu necessidades diferentes. Tá. Então a arte rupestre atendeu uma necessidade. A arte do dadaísmo durante a guerra atendeu uma outra necessidade. Então nós vamos compreender a qual necessidade essa arte atendeu e vamos fazer uma pintura com papel, com colagem. Com colagem. Esse é o teu curso 2 que já está disponível online. Ainda não estreou, mas acho que vai Mas estrear quando o episódio aqui for ao ar, já vai estar Então tá bom, online. então já Já estreou. vai estar online. Então você tem o curso 1, que é para iniciantes, quem está começando nessa técnica, nessa arte, e depois o curso 2 para quem quer dar uma continuidade e entender um pouco melhor Eu não aconselho fazer o 2 sem fazer o 1. sem ter feito um. Tá. Porque é aí que você vai aprimorar a coisa, né? Bom, os contatos do Silvio já apareceram no começo do episódio e vão estar na descrição do vídeo. Então, quem quiser, vai estar fácil de localizar o Silvio. Vamos passar mais fotos aqui dos trabalhos dele. E você faz oficinas para adultos também. E as aulas, obviamente, na graduação são para artistas já, para quem está fazendo formação de artes plásticas. Olha, Ou psico... é o que eu menos faço, mas assim, já apareceu de tudo, assim, já fui Tá. em penitenciária, Penitenciária também. penitenciária já foi no Espírito Santo. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo me levou, por exemplo, para Centro de Referência da Mulher, mulheres agredidas. Que é uma excelente terapia, né? Então, assim, E- eu me considero assim bastante realizado, né? De poder ter tido a oportunidade de levar a minha arte para tanta gente e de uma forma tão carinhosa. Gente, nós estamos gravando vários episódios aqui na sequência que vão ao ar aos poucos, né? E foram todos episódios muito emocionados e emocionantes e o seu não tem sido diferente. A gente vê no brilho dos teus olhos a tua alegria em falar do teu trabalho, porque acho que mais do que arte você está levando felicidade para as pessoas, né? Tá levando um momento para elas poderem se expressar de uma maneira diferente, coisas que talvez elas não consigam falar, né? Eu vou te ser sincero, Anderson, quando você abriu, você fez O convite. o teu discurso de abertura, de abertura hoje? aqui, eu falei, eu estou no lugar certo. Porque, na realidade, o que nós estamos fazendo, se nós estudamos um pouco de filosofia, ou a gente mesmo passa por momentos da vida, como eu passei, que fazem a gente realmente pensar no valor da vida, a gente percebe que o grosso da sociedade está caminhando por um caminho muito, muito perigoso e muito desumano, aonde as pessoas vão... Eu vou fazer o extremo, mas a pessoa vai cair na tua frente e você vai passar por cima dela. Dá licença. Então, assim, é o que me passa. Então, eu acredito que a minha função como artista, ela é quase que um sacerdócio, né? Porque não é só eu fazer um quadro para vender como se fosse um produto X.
eu também tenho condições de alegrar o mundo, de trazer beleza para o mundo, Leveza, leveza, de, sublimadores. né, encantar olhares de crianças. Eu sempre digo que o artista ele tem um olhar para aquilo que todo mundo está vendo, mas é um olhar diferenciado. Ele enxerga, mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, porque o mundo está passando por um momento difícil, são guerras, são brigas políticas, enfim, momentos difíceis que a gente está passando. Mesmo dentro desses momentos ainda existe beleza. É uma questão de olhar, né? É uma questão de você captar aquele ponto de beleza naquele momento e tornar isso mais visível. Eu acho que o papel do artista é esse, né? E tem uma coisa que eu estou fazendo a terapia mais recente é com um psicodramatista. E uma das coisas do psicodrama, do Jacob Levi Moreno, é a espontaneidade. Então, ele entendeu que se você trabalha todo o lixo emocional que todo mundo tem e você consegue trabalhar e corrigir isso e acertar isso, você traz a pessoa para uma espontaneidade de uma criança. E é aí que você alcança a criatividade e acho que aquilo que todo mundo busca em vida, que é a realização pessoal. Você se sente realizado hoje? Sim. Isso é o mais importante. E aí faz coisas lindas como esse Kandinsky aqui. Jamais a gente diria que isso é uma colagem. É lindo. Vamos passar a próxima? Olha, os Jardins de Monet. E aí... Isso é pedacinho por pedacinho. Isso que eu ia perguntar. Isso aqui não é um pedaço grande que você coloca, é Não. pedacinho por pedacinho. Aquela florzinha que está lá é um pedacinho minúsculo que você... Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu recebo muitas revistas, e eu sento no meu sofá e vou arrancando as páginas e vou pondo em pilhas verde, céu, flor, carro, objetos, texturas lisas, textura compostas. 3, 4, 5, 10 anos de material. Para chegar... Quando eu penso de fazer um Monet, eu vou na pilha e já vão ter as nenúfares, as ninféias estão lá, de vários tamanhos. E quantas camadas chega a ter de papel aqui? Normalmente já é direto sobre o MDF, mas num caso desse aqui, eu começo lá em cima e vou descendo. Não, mas eu digo assim, por exemplo, tem uma camada de fundo, depois por cima você cola uma florzinha. Não, é direto no MDF e é camada única. O que acontece é o seguinte, eu faço tudo separado por tamanho e cor em bandejinhas de isopor. Trabalho de chinês também, né? Primeiro eu arranco páginas, depois eu corto tudo, depois eu separo tudo por tamanho e depois eu começo a colar. É como se eu estivesse pintando com papel. Então, por exemplo, no impressionismo nós vamos falar de como que você pode fazer isso. Tá, então quando tem essa flor aqui, ela é uma flor que já existia impressa, você cola ali, por exemplo, ali onde está o cursor, né? Tem uma flor. E aí você vem do lado fazendo outras colagens, mas por baixo dela não existia um fundo inteiro. Direto no MDF. Direto no MDF. Só que eu vou colando de cima para baixo, então uma vai ficando em cima da outra. Tá, vai tendo uma sobreposição mínima ali de borda. E que cola que você usa? É cola branca? Olha, é alguma cola específica? Eu posso usar a cola em bastão, tá, para fixar, e depois eu faço uma proteção com uma cola mais densa. Para impermeabilizar. Seria hoje a cola Cascorês, por exemplo, que é uma cola de madeira e tudo mais. Mas existe o correto. Quanto menos acidez, melhor. Porque o papel é orgânico e ele vai... se você usar o material ácido, você vai acelerar a decomposição. A deterioração desse material. Então, o ideal é uma cola neutra,
uma base neutra. E o MDF que eu uso, antes de trabalhar o MDF, eu passo uma base, Tá. um selante. Tá. Vamos passar mais imagens que Mas acho que está dando para ser completo, tá, né? sim. O Silvio mandou muito material, Matisse aí, ó. Vamos para frente. Esse é uma Esse delícia já de é fazer. outro estilo, né? Eu, E aí é cada tirinha dessa. eu fui no quadro do Pollock e eu fui tentar imitar, porque ele faz uma jogada, né? Sim, ele joga a tinta, né? E eu fui ver qual era o formato médio de cada um, de cada... E é muito gostoso, cara, fazer Porque isso. tem um estudo, então, do que você vai reproduzir. Já teve algum que você desistiu? Você falou assim, ah, não. Você começou, fez e desistiu? Falou, não vou chegar lá. Às vezes O resultado está você... difícil. às vezes você está muito mal, vem uma ideia, você melhora, e você não vê sentido. Tá. E já houve assim, você começa com um objetivo e quando termina, o resultado foi completamente diferente do propósito do Você início. pensava uma casinha e de repente você está lá Tá. na revista, parece um castelo maravilhoso. Você fala, ah, é por aqui que eu vou agora. E aí o resultado é diferente do propósito inicial. Vamos lá para frente, vamos passar um pouco mais rápido, que eu quero mostrar tudo, porque tem muita coisa linda. Esse foi uma encomenda de uma querida do Rio de Janeiro que queria um Banksy. Ela queria um Banksy de colagem. Aham. Então, e aí eu tenho agora esse... quando eu pego uma figura branco e preto, eu faço esse colorido que você vai ver em outras obras, são fragmentos de obras de arte, cortados bem pequenininho. De imagens de obras de arte. É como se a pessoa ela estivesse sendo tomada pela arte. Tá. E sempre existe mesmo? Oi? There is always hope. Sempre existe esperança. Existe mesmo? Sempre? O Ariano Suassuna tem um vídeo na coisa que perguntam para ele se ele acredita em Deus, né? Hoje é a segunda vez essa pergunta. E ele fala assim, se eu não acreditar que é possível mudar, se eu não acreditar que Deus faz as coisas por uma razão, seria muito doloroso. Então, assim, eu percebo, por isso que eu citei a espontaneidade. Eu tenho um sonho de fazer um centro lúdico onde a criança tenha de graça a possibilidade de experimentar uma arte que a inclua na sociedade e que a encante para um mundo melhor. Vejo que isso às vezes fica muito distante, às vezes se aproxima, às vezes muito distante, mas eu vejo que isso é o sonho de todo mundo. E aí, Patrocinadores. Olha, tá aqui a pessoa que deveria necessariamente, pelo bem da humanidade, ser patrocinado para fazer um trabalho desse. que vai dedicar a vida, né, nisso. Então, quando eu vejo a criança fazendo... Sabe aquela gargalhada que a criança Que vem de dói dentro, aqui? que não para, que não termina. É isso. Você percebe... Sabe quando você é adulto, que você é criança, que você vê os adultos fazendo coisa errada? E eu me vejo assim ainda. É uma grande criança. Vamos para frente com as imagens. Nossa, essa eu não sei de onde saiu. Aí você, em plena função, recortando, e faz isso com uma facilidade absurda, né? Eu já nem sinto mais, Anderson. Vamos lá. Olha ali os pedacinhos dos quais você falou. Aí as oficinas com as crianças, né? É muito bonitinho, né? Vamos lá.
Ah, que impactante essa. Então, o Fernando Fuão, que é um teórico de colagem, ele está escrevendo alguns textos sobre o meu trabalho. Tá. Então, ele já escreveu 3 capítulos. Um é árvores, um é pássaros, e o outro é colagens do fim do mundo. Então, tem algumas colagens minhas que trazem essa temática. O texto dele tenta explicar isso. Tá, vamos para frente. Aí um mais clássico, né? Uma reprodução também? Não, aí é questão do tempo, tá muito presente. Tá muito presente. Cronos. Ah, que sorrisos lindos. Essa é Janópolis. Isso aí tá tudo com 22, 23 agora. Tem algum artista? Saiu algum artista aí do. Gente, eu preciso falar do Leonardo Giovanni, porque assim, eu tenho um sistema de aprendiz. O Leonardo da Vinci, por exemplo, que é o exemplo mais clássico, quando ele saiu de Vinci e foi para Florença, ele foi trabalhar com Andrea del Verrocchio. Né? No ateliê estava ele e o Sandro Botticelli do lado. Olha que coisa. No mesmo Imagina os espaço. dois juntos, né? Os 3, né? Então, o Leonardo Giovanni foi o meu primeiro aprendiz. Leonardo Giovanni foi para turismo, e aí ele consegue uma bolsa, foi para Budapeste, volta, fez mestrado na USP em museologia, e hoje ele é assistente de diretoria do Museu Judaico de São Paulo, e me chamou recentemente para fazer oficina lá. Teve mais aprendizes, mas um segundo aprendiz que está agora despontando é o Availdo, só que o Availdo foi parar de moda e está tentando o USP também para fazer design de moda. Então, assim, então você tem uns pupilos aí para levar a sua arte Tem adiante. O Kevin também, que está fazendo faculdade de arte, né? Os professores também. Então, muito feliz. Vamos lá, tem mais fotos para a gente já se encaminhar para ir encerrando. Infelizmente, olha que lindo aí. Olha, peças lindas lá atrás. Bonita essa, Dom Quixote. Essa é a ideia do Quixote mesmo, né? do acreditar, né? Do sonho impossível. Do sonho impossível. Silvio, uma delícia te ter aqui. A gente poderia ficar conversando assim horas, mas a gente precisa se encaminhar para o fim. E a gente tem encerrado essa segunda temporada fazendo o quadro Indica Chique, onde você dá a sua dica para os nossos Segchiques, uma dica de um filme, de um livro, um lugar para eles visitarem. Então, eu gostaria que agora você fizesse aí a sua dica para os nossos Segchiques. Olha, do livro é A Arte da Guerra, do Steven Pressfield, que eu conheci pela Luciliana Galvão, professora da Nova Acrópole, na internet. Não serve só para artista, porque a gente percebe no livro que algumas coisas que a gente se culpa de não conseguir fazer é de lá a afirmação minha que a gente veio aqui para uma missão. Uhum. E você acredita nisso realmente, que a gente tem uma missão e... Só que existe uma resistência para impedir você de fazer, mas na realidade ela não quer te pedir de fazer. Ela quer te desafiar a fazer melhor. Lindo. Como é que é o nome do livro? A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Steven Pressfield. Então fica aí a dica do Silvio. A gente está encerrando, Silvio. Eu queria que você deixasse uma mensagem
que você quer dizer aí para encerrar o teu episódio para os nossos seguichiques, já aproveitando, pedindo que vocês curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem com os amigos e na rede social. Os contatos do Silvio apareceram no início do vídeo, vão ficar aí na descrição. Ele agora vai deixar a mensagem final aí dele, essa história linda de resiliência, de se salvar através da arte, e quem não precisa se salvar nos dias de hoje, né? Então, queria que o Silvio deixasse aí uma breve mensagem para encerrar o episódio. Tudo o que eu faço, eu tento colocar algo que resgate a nossa humanidade. Então, eu estou fazendo o Instagram agora mais assiduamente, né, as redes sociais, e apareceu essa semana uma pessoa que me disse: mas eu estou desanimado porque eu quero desenhar. E aí eu fui ver o trabalho, eu realmente tinha um talento muito legal, visível, e eu sou pedreiro. Aí eu casei, eu tenho um bebê, e eu só falei o que eu vou falar agora. Nós não viemos aqui para perder. Vá atrás do seu sonho. É isso. Temos todos que ir atrás do nosso sonho. A gente não veio realmente para perder. Nós não somos perdedores porque estamos aqui, estamos vivos. E o propósito aqui do canal é sempre esse. É trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de alegria, um pouco mais de suavidade. Acho que o Silvio nos encantou a todos aqui no estúdio. Espero que tenha te encantado aí do outro lado do vídeo. Procure o trabalho dele. Ele tá no Instagram, tá nas mídias sociais. Comentem aí embaixo. Ele vai responder, ele vai estar de olho nos comentários. Então é uma maneira também de vocês interagirem com ele. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, até o próximo episódio do nosso Pod Chique. Valeu, um beijo, tchau!